Bom dia, meu povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir este podcast, mas espero que assista até o final, porque hoje a gente tem muita coisa. Estamos aqui no estúdio Realize para gravar esse episódio que está sensacional. Gente, agora sobre o estúdio Realize, vamos falar a verdade. Quer gravar seu podcast, seu cursinho, tutorial, aula, quer trazer profissionalismo para o seu sonho? Vem pra cá conhecer o Hugo, a Paty, que vocês vão ver como é diferente. Quando a gente começou, né, Grazi? Sim. A gente não tinha ideia de como ter uma equipe que entende por trás das câmeras faz toda a diferença. Exatamente. Como ter uma equipe especializada faz toda a diferença. Então, tá sonhando? Vem realizar. Sai do sonho e vem pro Realize. Gostei do meu sonho. Faculdade já tá Falar fazendo. com o Hugo. Faculdade já tá fazendo efeito, rapaz. Pegar umas frasezinhas, vou anotar, depois vou pegar uns direitos autorais, entendeu? Gente, mas é exatamente isso. Tá sonhando com alguma coisa e não sabe por onde começar? Vem pro Estúdio Realize, que aqui eu tenho certeza que o seu cursinho, sua mentoria, o teu coach, teu podcast, tua gravação vai ficar sensacional. Com essa mesa mais que maravilhosa, mais que saborosa, cheirosa e deliciosa da padaria Master Pão, que está sempre aqui abençoando a gente com esses quitutes deliciosos. A Grazi já roubou as Carolina. Claro, tem Carolina até agora de mousse de limão, gente. Não, gente... Que isso? Então, olha só, quer provar essas deliciosas, essas delícias, essas coisas maravilhosas? Padaria Master Pão, ponto final do Jacina, ao lado da creche. Procura o Fábio e a Elisa, que assim, além de bom atendimento, simpatia, vocês vão degustar coisas que vão valer a pena, né, Diva? Isso aí. Porque sempre vale a pena. Esses dias a gente foi tomar café na casa de uma amiga, né? Aí, o que a gente fez? Passou na Master Pão, comprou aquele bolinho de banana e, rapaz, Carolina, esse bolinho de banana, sentamos na mesa com um cafezinho fresco. Conversa para mais de metro, gente. Então, faça a reunião com os amigos, passe na Master Pão e seja feliz. Gente, agora vamos para os avisos matinais, né? Nas paróquias tem os avisos paroquiais. Aqui tem os avisos podcastais. Meu Deus. Isso aí. Difícil essa palavra, dá não. Para você que está na TV Real, para você que acompanha a gente no YouTube, vamos deixar uma dica. Nós estamos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Vou esquecer algum. Então, gente, se você segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. Se você segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Se você segue a gente nos dois, vai pro Spotify, vai pro outro, porque a gente tá sempre botando umas coisinhas, umas tirinhas, uns cortezinhos que são, assim, pra gente... faróis de alguns episódios. Da semana passada foi sensacional o corte que foi colocado, né, Grazi? Então, assim, não fica fora dessa. Sempre tem uma diquinha ou outra, sempre tem um postzinho ou outro. De vez em quando tem umas lorotinhas ou outra que a gente solta, entendeu? Então, assim, não fica de fora dessa, não. Acompanha a gente nas redes sociais, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E agora sim, Grazi, é com você, Diva. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam sempre bem-vindos a essa nossa mesa aqui da partilha, essa mesa do encontro e da comunhão, né? Mas hoje eu não posso deixar... A gente fala de TV Real. Vovó faleceu semana passada, né? Na quinta-feira foi o velório dela. E no velório a gente descobriu que meu tio, Amauri, que eu não vejo há muito tempo, assiste a gente. E a esposa dele não acreditou que ele é meu tio. A Pinta tá aqui, hein? A Grazi tá aqui mesmo. É verdade, você não está enganando ninguém. A Pinta tá aqui, olha. É a Grazi. Não sou Angélica, mas fui reconhecida pela minha Pinta. É a minha sobrinha. Isso. E tio Amauri falou com minha mãe ficou assim, como assim? Que a minha mãe, infelizmente, na casa dela não tem o sinal da TV Real. Mas aí depois minha mãe encontrou quem? Seu Walter, na feira, domingo. E seu Walter assiste quem? Podcast Café Com na TV Real. Eu não vejo o seu Walter tem uns 15 anos. Mas seu Walter te vê na TV Real toda terça-feira, às 21 horas. Beijo pro seu Walter, pro meu tio Amauri, pra esposa dele.
E também pro Guilherme, que é filho da Paula, minha amiga, que é um menininho pequenininho que quer ser repórter. E aí a gente trocou uma ideia. Ele achei bonitinho que ele conversava comigo, ouvindo sobre o podcast, enrolando minha blusinha assim, todo interessado. E ele falou o quê? Que ele vai assistir a gente também no podcast na TV Real. Importante lembrar o horário que a gente passa na TV Real. Isso. Toda terça-feira, às 21 horas. Não consegue assistir tudo pelo YouTube? Tá com alguma dificuldade de ouvir o Spotify? Tem TV Real em casa, gente? Terça-feira, 9 horas da noite, estamos nós, lindas, plenas e maravilhosas. Talvez não lindas e não plenas, mas estamos lá. Ó, eu fiquei muito feliz com isso. Beijo pra todos vocês, né? E que venham cada vez mais pessoas. Mas hoje, assim, eu tô feliz também por causa da nossa convidada. Tem gente que tem um lugarzinho especial no nosso coração. Ela tem no meu, né? Tia Fabi, querida, que veio hoje pro nosso café com divino saber. Eu já ia tocar, saber divino, ó. Divino saber. É uma alegria te receber, Fabi. Seja muito bem-vinda aqui nessa mesa. Eu que agradeço. Fique à vontade aqui com a gente. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desde já, muito obrigada pelo convite. Ah, que isso. A gente que agradece. E hoje, assim, queria que você se apresentasse, falasse para todo mundo quem é a tia Fabi. Então, eu sou a tia Fabi, sou professora, sou pedagoga, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e sou coautora de 2 livros. As meninas do livro 4 já vieram aqui, que eu vi, Jaque e a Lu. Já entregaram o livro para vocês, né? Sim. Então, hoje eu trouxe um outro livro que eu participei para vocês. Ai, que maravilha! Nossa! É Professores que Inspiram. Esse livro é um livro que... Lindo. É com meninas do Instagram. Eu fui convidada através de uma rede do Instagram. Eu não conheço as meninas, mas foi na época da pandemia. Recebi esse convite e é muito interessante. Tomara que vocês gostem. Já amei, já. Nossa, Professores que Inspiram. Poxa, que legal. O podcast retrasado foi sobre... Mais que professores. Mais que professores. Eles falam exatamente dessa inspiração do professor, né? Isso, desse cuidado desse com cuidado o professor, com né? o professor. E agora... ter você aqui para continuar falando de professor, de ensino, de continuidade, porque assim, todo aluno tem um professor especial. Sim. E isso é muito bonito. Sim. Eu falava com elas nos bastidores, eu tive o professor que me salvou. E a gente tem um professor que faz assim... Sempre tem, né? Que dá aquele despertar, né? Então, Fabi, você fez assim um merchan da formação, né? Agora começou a Arielle com suas perguntas capciosas. Mas é pedagoga, neuropedagoga, psicopedagoga. Neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Nossa, mulher. Explica pra gente, vai, conta um pouquinho disso tudo, de como isso é importante na sua vida, de como isso faz a diferença pra você. Como você também deve gostar de estudar, né? Porque... Sim, tem que gostar. A professora tem que gostar de estudar, né, gente? Não é só fui pra faculdade, me formei lá, fiz uma pós, fiz outra, acabou. Não, é uma não formação permanente, né? Sim, pra sempre. Sempre tem que estar estudando, né? Na verdade, essa paixão pela escola começou desde muito pequenininha. Desde quando eu era pequena, eu já sabia que eu ia ser professora. Nossa. Quando às vezes perguntam, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falei que eu ia ser professora. E quando eu era pequena, eu tinha um espacinho lá na minha casa e eu tinha um quadro negro, eu tinha umas almofadinhas e eu tinha as minhas alunas. As minhas amiguinhas nos sábados iam até lá, no meu espaço, no meu pátio, né? Ter a aulinha da Fabi. Poxa, que legal. Pequena já? Pequena. Já o download já é de fábrica. Eu já tava ali, ó, realizada. Eu já adorava desde pequena. Foi aí, depois, quando eu fui pra catequese, né? Fiz primeiro Eucaristia. E aí comecei a dar aula na catequese, né? Caramba, que legal. Pequena, né? Catequista pequena. Fui auxiliar, na verdade, no início, né? Poxa, que fui legal. Auxiliar de catequese até conseguir ser a catequista, né? Porque eu era pequenininha.
E eu adorava, né? E era muito gratificante. A minha mãe, às vezes, até ficava brava comigo de que eu pegava aquelas responsabilidades e queria participar de tudo. E a mãe falava, minha filha, a gente tem um compromisso hoje. Não, mãe, hoje eu tenho os meus compromissos das minhas aulas, a minha catequese. Hoje a minha mãe fala assim, gente, desde pequena, que maravilhoso, né? Eu só tenho que agradecer a Deus. E naquela época, minha mãe até falava, até me julgando, né? E hoje ela fala, Senhor, obrigada. Obrigada e desculpa se em algum momento naquela época eu tentei brecar isso, né? Sim. E, na verdade, desde pequena eu já quis ser professora. E aí, foi assim. Depois eu me tornei catequista. Aos 18 anos, eu conquistei meu primeiro emprego. Eu fazia formação de professores. E aí, na verdade, foi um estágio, né? Lá no SESC, um estágio remunerado. Mas esse estágio era só por 1 ano. E foi ali que realmente eu vi que eu queria ser professora. E aí, quando eu tive que sair do estágio, eu fiquei tão chateada. Eu falei, não, eu tenho que arranjar alguma coisa que é isso que eu quero pra minha vida. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aula. Dei aula em vários colégios. E comecei minha faculdade, fiz faculdade de pedagogia, né? E aí, trabalhando nas escolas. Foi aí que, certo dia, uma amiga falou assim pra mim, Fabi, você quer dar aula de reforço? Aí eu falei, aula de reforço? Como assim? Ela, não, sabe o que é? Eu tenho um paciente, ela é psicóloga. Eu tenho um paciente e eu queria te indicar para você dar aula de reforço a domicílio. Falei, o quê? Nunca fiz isso, gente. Como que é, né? Como vai ser? Aí, tá. Aí eu falei, tá bom, vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Foi aí que eu comecei a dar aula de reforço. Foi meu primeiro aluno. Essa família, eu tenho um grande carinho, eu tenho contato com eles até hoje, porque eu fiquei muito tempo nessa casa. Eu comecei e fiquei direto. Aí teve a pandemia e eu tava lá na pandemia com ele, e ele já tá um rapaz enorme. E aí foi muito bom, porque a partir daí, essa mãe me indicou para 3 pessoas, e as pessoas começaram a saber que eu estava dando aula de reforço, e aí um fala para um que fala para outro. Nessa época eu até dava aula em escola para Bernardo e Helena. Então, fomos pegando pulo. Bernardo fugiu do colégio. Mentira, Bernardo sempre foi um garotinho bom. Ele era ótimo, ele era pequenininho e era aula de ensino religioso. Eles eram maravilhosos, os dois. Eles são, né? Esse adolescência. Tá bom, seguimos. E a partir daí, aí eu comecei a dar minhas aulas de reforço. E aí eu não estava mais em escola. E aí eu começava às 8 horas da manhã e terminava só às 6 horas da tarde, na época da pandemia. Eu ia de casa em casa. Às vezes eu tinha 15 minutos só entre uma casa e outra, assim. Então, por isso eu tinha um ponto, assim, né? Não ia para muito longe, para poder dar tempo. E nessa época eu tinha até o Pedro, que é o meu filho mais velho. Ficava com a minha sogra, com a minha mãe, com a minha tia. Às vezes com o meu marido, quando não estava de plantão, né? E aí, assim começou o reforço escolar. E aí eu tomei um gosto, eu comecei a gostar tanto. Eu falei, gente, me descobri. Eu agradeço até hoje aquela amiga querida que um dia me indicou e falou, vai dar aula de reforço escolar. Falei, gente, ela me deu o pulo do gato. Caramba. E era isso que eu queria, né? E eu sempre quis trabalhar com educação. E assim começou o reforço da Tia Fabi, a domicílio. No começo era reforço da Tia Fabi a domicílio. Vamos lá, que essa história está ganhando. O caldo tá engrossando. O caldo tá engrossando. Vamos lá, tá ficando. Não é? E aí, eu sempre tive desejo de ter um espaço meu, um lugar meu, assim como o Gustavo também, meu marido, tinha desejo de a gente empreender, ter alguma coisa, né? Só que eu sempre tive muito medo. Na época da pandemia, eu tive uma amiga que me chamou para montar um espaço. E aí eu falei com ela assim, não, olha, não é o momento agora, porque as mães estão muito satisfeitas de eu estar indo em casa. Porque, às vezes, eu via a mãe só no primeiro momento, para me conhecer. E depois eu nem via mais, porque as mães estavam trabalhando, as crianças ficavam sozinhas em casa. Com muitas crianças, eu ficava na aula online mesmo, na hora da aula, o computador ligado, eu ficava lá, na aula online. Então, eu chegava lá, sabe, às vezes só com o
bolinha aparecendo assim, porque as mães estavam preocupadas, né? Às vezes as crianças estavam sozinhas, às vezes tinham crianças com as secretárias da casa, né? Às vezes eu tenho contato com algumas secretárias até hoje, porque a gente criou uma afinidade, né? Porque eu tava lá todo dia, sabe? E acaba fazendo parte, né? Sim. Daquela rotina ali, daquele lar, né? Não é? É verdade. E aí, eu achei que aquele não era o momento. Porque eu falei assim, não, agora as mães não querem isso, porque as mães estão felizes de eu estar indo em casa. As mães não querem que as crianças saiam de suas casas. Era um momento muito preocupante, né? E aí, foi passando. Aí, em 2024, eu virei aquele ano pensando assim, esse vai ser o meu ano. Esse vai ser o ano que eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu tinha certeza disso, né? Como é que pode, né? Caramba. A minha irmã, de Natal, me deu uma caneca escrito assim, sonhe grande. Quando ela me deu aquela caneca, eu falei, é isso, gente. Vai ser o meu ano, eu vou sonhar grande e eu posso. Eu vou conseguir. E eu sempre quis montar o meu espaço. Aí, certo dia, eu tava lá na minha casa e eu e o Gustavo, a gente sempre conversando muito sobre isso. O Gustavo sempre me deu maior apoio. O Gustavo acredita mais em mim do que eu mesmo. Ele me dando maior apoio, vai, porque vai. Enfim, aí eu peguei e falei assim, hoje eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu deitei, fiz minha oração, eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Se for para ser, me mostra de alguma maneira que eu tenho que montar um espaço. Se não for para ser, eu espero também, porque eu estava muito preocupada com o custo, com os gastos, né? Tudo isso, eu não tinha verba para começar, né? E aí eu fui dormir. Quando eu acordei, aconteceram algumas coisas. Deus foi tão rápido, gente, que eu falei, Senhor, olha, aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu ainda deitada, abri meu celular, olhando no Instagram, tava escrito assim nos stories daquela amiga psicóloga que me indicou meu primeiro aluno. Não tenhas medo. Aí eu falei, ué, gente, que isso que ela tá escrevendo aqui? Tá bom. Passa o zap da amiga psicóloga. Primeira alfinetada de Jesus. Twin, twin, twin. Passa o zap da amiga psicóloga. Preciso de uma amiga psicóloga. Que ilumina o caminho. Não é? Caraca, velho. Ilumina mesmo. E olha, essa é só uma pontinha. Escuta só. Aí o Gustavo foi trabalhar, falou assim comigo. Estou indo trabalhar. Antes de você levantar, fazer suas coisas, ver o Frei Gilson. Ele tinha visto naquele dia o terço da madrugada e ele falou assim, antes de você levantar, vê o Frei Gilson. Escuta o que eu tô te falando, assiste. Falei, tá bom. Aí eu só levantei e fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, já tava escrito assim no banheiro, não tenhas medo. Aí eu falei, ué, gente, o que tá acontecendo? A amiga mandou um zap pro marido? Só pode. Aí... Gente, vou fazer um adendo aqui, coraçãozinho pro Gustavo, tá? Precisamos de mais maridos assim, Não é? Que dê aquele empurrão na aqueles esposa. milhões de corações mesmo. Porque, olha, ele é incrível mesmo. Gente. Conhecemos Gustavo há bastante tempo. Grupo jovem. Na época que éramos jovens. Éramos. Passou. Esquece. Continua, por favor. E aí eu coloquei o Frei Gilson, né? Fui assistir o Frei Gilson antes das crianças acordarem. E aí naquele dia, o Frei Gilson falava assim, olha, se tem alguém na sua casa que está com medo de alguma coisa, você escreve pela casa inteira, você escreve em todos os lugares, não tenhas medo. Que não é pra ela ter medo. A hora é agora. Ela não precisa ter medo. Eu falei, não acredito, gente. Não acredito. Eu falei, não é possível. Aí... levantei, fui tomar meu café e assim ele fez. Tinha não tenhas medo pela casa inteira. Tinha no meu computador, tinha na cozinha, tinha na cabeceira. E ele foi obediente, ele obedeceu a Deus. Gustavo, monta um negócio aí pra maridos aí, ó. Não tem a história, não tem a trend do patinho que estão espalhando 100 patinhos pela casa? O Gustavo pegou 100 não tenhas medo ou mais e escreveu pela casa. Post-it pra todo quanto é lado. Post-it pra todo quanto é lado. Pá, não tenha medo. E acordou cedo pra escrever, porque isso demora. Entendeu? Ele investiu. Tem valor. Tem valor, tem muito valor. Exatamente. E aí eu falei, olha, ainda falei assim, será? Olha, ainda duvidei. Eu falei, meu Deus. E o que aconteceu?
Eu fui olhar o Instagram, não sei em qual momento do dia, e a minha professora, que é minha professora de psicopedagogia e tudo mais, tinha feito um post naquele dia, se você... como montar seu consultório, sua sala dos sonhos. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Gente, foi tudo no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. Vocês acreditam nisso? Instantâneo. Pá, e pô, uma depois da outra. Não tinha como falar assim, olha, tô aqui processando sua oração pra saber se eu vou te dar um sinal ou não. Porque foram todos, assim, bem... Eu acredito que Deus já estava esperando a minha oração. Ele já devia estar com tudo pronto para me dar. Ele falou assim, a hora que ela falar comigo, né? Exatamente. Não, didático. E foi exatamente na área. Ele não pegou a seguinte, não, vamos chegar para ela e vamos sondar. Seja forte e corajosa. Não foi um seja forte e corajosa, porque senão você podia falar assim, não, forte e corajosa, eu já sou, tô aqui, tô resistindo. É a área que tava mais complicada, é o não tenhas medo. Sim. Era o medo que eu tava, né? Dar um passo novo dá medo. E um passo no escuro, né? É sim. E aí, em menos de uma semana, o Divino Saber nasceu. Foi muito rápido. Caramba. Eu já tinha um espaço, assim, mais ou menos, que eu desejava. E eu consegui aquele espaço. E ele nasceu em menos de uma semana. Caramba, que legal. E é legal porque sempre quando eu... Aí, detalhe, Gustavo que fez tudo pra mim, né? Tudo. Sabe aquele meme? Ele conserta, ele coloca a lâmpada, ele pinta, né? É isso. Ele faz tudo, gente. Mopris já tá ali, só pegar, tá na gaveta tal, abre o armário tal, à direita, à esquerda, já resolvi isso. Tá ali, só vai. É isso. Que coisa boa, gente. Foi bem rápido. Parceria, né? Muita parceria mesmo. E os pais sempre me perguntavam assim, quando eu largava as crianças, né? Quando eu deixava, porque eu atendia só até o 5º, 6º ano. Fábio, você tem alguém pra me indicar? E eu não tinha ninguém para indicar para ir a domicílio. E eu pensei assim, eu vou ter que ter pessoas aqui para dar continuidade no meu trabalho, né? Porque eu sou uma pedagoga, eu sou uma professora de séries iniciais. Então, eu precisava de professores de cada área, de matemática, de português, né? Que desse aula para as demais séries, ensino fundamental 2, ensino médio. E aí, a partir daí, eu comecei a colocar profissionais na minha sala que pudesse atender esse público. Hoje eu tenho 26 profissionais no meu espaço. Que legal. Porque aí, um professor de português, de matemática, não foi o suficiente. Hoje, acho que eu tenho 5 ou 6 de matemática, 4 de português. Caramba, que legal. Porque quando eu comecei o Divino Saber... Eu tinha 2 salas pequenas. Melhor, era uma sala pequena e uma maiorzinha. E aí, quando a gente entrou lá, Gustavo já ficou tentando ver como ia fazer para dividir aquela sala maior. Tipo, no primeiro dia. Falei, você tá doido, Gustavo? Calma. Não vai precisar disso, não. Olha, gente, inocente eu, tá? Isso foi em 2024, em março. No final do ano, aquela sala já estava provisoriamente dividida, porque não dava pra gente fazer uma obra durante as aulas, né? Já estava provisoriamente dividida. E eu consegui pegar uma salinha pequena no corredor. Então, eu tinha 3 salas, mais a salinha do corredor. Só que eu não estava satisfeita porque aquela divisão estava provisória. Em março de 2025, a sala da frente desocupou. E aí, eu mudei porque a sala da frente era maior. E a gente foi lá, fez uma obra, fizemos 4 salas e fiquei com aquela salinha de fora que eu já peguei anteriormente. E aí, conclusão, fiquei com 5 salas. Em 7 de março de 2024, nasceu o primeiro Divino Saber. Em 7 de março de 2025, nasceu o segundo Divino Saber. Por quê? Foi Deus. Não sei porque que foi na mesma data. Aniversário com avanço de fase, sabe? Com aquela coisa ganhando. Que teremos em 7 de março de 2026. Um upgrade. Eu tô aqui pensando na mesma coisa. Eu tô aqui, gente, vou anotar na agenda. 7 de março, vou mandar mensagem pra ela. E aí? Conta pra gente, qual é a boa nova? Ai, mas foi muito bom. E aí, nessa salinha de fora, a gente atende terapias também.
Psicopedagogia, psicologia, avaliação psicopedagógica, psicológica e também fono, né? Porque aí começou a demanda bem grande de terapias. Lá mesmo, a gente atendendo as crianças, a gente percebeu a necessidade de encaminhar as crianças, né? E aí, dali mesmo a gente já encaminha, se quiser fazer com a gente, ou se quiser ir para outro lugar, mas aí a gente já tem tudo ali em mãos para poder ajudar a criança, né? Poxa, que legal. Eu fico aqui pensando porque, assim, na nossa época, né, de infância, a gente percebe que, assim, às vezes tinha uma criança que tinha dificuldade e ninguém sabia entender por quê, Sim. ninguém sabia ajudar aquela criança. Sim. Eu lembro, assim, me vem 2 casos clássicos aqui, tudo em família. Um é meu cunhado, o outro é minha irmã. Aham. Minha irmã, déficit de atenção. Mas não sabia, nunca soube. E ela sempre foi, assim, estudiosa, inteligente. Só que o que acontecia? Ela chegou a ingressar na faculdade de letras, mas parou, foi para administração. Ela falava comigo que ela sentava lá, o professor estava explicando e ela... Cadê Valéria? Foi. Aham. A cabeça da Valéria foi. Cadê? Sim, Não sim. tinha. E na hora da prova ela não conseguia desenvolver porque ela, né? Sim. Tinha questão de não conseguir ali prestar atenção, tá ali concentrada, conectada, né? Mesmo assim, sendo inteligente e tudo mais, ela não conseguia. E aí o quanto que aquilo ali trazia um monte de paradigma. Você não é inteligente, enfim, né? Tem uma palavra que eu detesto, eu não admito que ninguém chame ninguém de burro. Eu acho horrível. Sim. As crianças às vezes estão brincando, você é burro. Eu falo, opa, parou tudo. Aham. Não admito. Aham. Porque todo mundo tem capacidade. Sim. Né? E o meu cunhado, ele até estava me contando esses dias que o que aconteceu com ele. Meu esposo, Tom, sempre foi muito inteligente, graças a Deus. E aí, meu cunhado, ele não conseguia. Por exemplo, português, ele falou que ele não entrava na cabeça dele nada. Pretérito, nenhum dos tempos, não entrava nada na cabeça dele. Aí o Tom ensinou para ele o que? Interpretar texto. Que eu acho que é sempre pior para as crianças. Elas têm muito mais dificuldade de interpretar. Sim. Ele pegou, agarrou ali no interpretar texto. Ele só fazia a prova, só interpretava o texto, fazia as questões de interpretação e o resto da prova ele deixava em branco. Sim. Porque ele não conseguia. E aí eu fico pensando assim, poxa, vem um espaço como esse, olha o suporte que dá para uma criança, para uma família, né? É ensinar com paciência, ensinar com cuidado. É um ensino direcionado para aquela criança, para a particularidade dela. Eu acho que, assim, eu já fiz reforço escolar e na época o quanto que me ajudou, me salvou, porque não tava assim, a segunda série, que hoje é o 3º ano, não ia, né? Eu só tirava nota vermelha. E assim, ainda bem que a minha mãe acendeu uma luzinha e me botou no reforço escolar. Porque não é todo mundo que aceita. Sim, nem todos fazem isso. Sim, e você tá falando também sobre interpretar, não é só português. Às vezes o aluno não sabe interpretar o enunciado das outras matérias. Eu tenho vários alunos lá na minha sala que vão lá, que estão lá, que a gente faz um trabalho de ajudar a interpretar. Não é um trabalho voltado para português. É um trabalho voltado para interpretação de texto. Claro, português tem todo o seu valor nesse momento, né? Mas para poder entender o que está pedindo na prova das outras matérias, né? E você vê como isso é importante, porque, por exemplo, quando eu cursei engenharia, muitos dos enunciados eram pegadinhas. Se você interpretasse corretamente, você acertava a questão de cara. E, gente, o pessoal pegava, às vezes, folha de caderno, fazia aquela cálculo e tava lá e puxava para um lado, puxava para o outro, puxava... E o professor assim, vocês não acabaram ainda não? Já, não estão achando a resposta. Gente, olha o enunciado. Tá tudo no enunciado. Sim. E assim, como se você não tiver uma base, isso agora é importante a gente falar das bases fundamentais do ensino. Exatamente. Lá no futuro você vai ter uma defasagem muito grande. Entendeu? Eu vejo isso. Quando eu cheguei em engenharia, eu olhava aqueles enunciados, eu falava assim, Senhor, onde é que eu estava na aula de matemática? Onde é que eu estava na aula de português? E porque a gente tem que buscar coisa, tem que recuperar coisa, e se não tem aquele estudo todo, porque ou veio de uma base fraca, ou aconteceu algum problema, ou teve algum imprevisto, você ter que correr atrás do prejuízo e ter que buscar um reforço. Nossa, eu fiz muito reforço na faculdade. Para poder
tá equilibrada com todo mundo. Sim, matemática e português principalmente é uma continuidade. Então, se você não foi bem lá naquele ano anterior... Exatamente. Lá na frente não dá. Eu tenho alguns alunos que fazem 2 vezes por semana. Um dia, eles estudam a matéria daquele ano que eles estão estudando. Por exemplo, 8º ano. No outro dia, eles estudam a matéria do 6º, do 7º, que ficou agarrada, né? Pra eles poderem conseguir avançar. Poxa, que legal. Aham. Poxa, é porque tudo é uma cadeia, né? Tudo Sim. vai formando elos que vão fazendo sentido, né? Sim. Dentro da questão do aprendizado de cada criança. Eu lembro que uma amiga minha que é professora antiga, que já esteve aqui com a gente, a Angélica. Ô, tia Angélica é excelente, é professora de química, mas ela é aquela professora, assim, apaixonada, sabe? Ah, legal. E aí, ela ensina de um jeito para os alunos que eles passam a amar química, que não é uma matéria muito querida. Então, ela falava um dia com a gente estava com Nicolas e Helena, ainda não tinha Ana na casa dela. Aí ela olhou e falou assim, nossa, Nicolas está indo pro 1º ano, tá? Com quantos anos ele tá? Ele tava com 5,5, ia fazer 6 no meio do ano. Ela falou assim, opa, não tá na idade. Não tá na idade. Aí a gente ficou assim, ela falou assim, olha, sabe por quê? Lá na frente ele vai fazer, ele vai conseguir. Lá na frente vocês vão ter um problema com ele. Porque não tá assim, né? Em algum momento vai agarrar. Não tá maduro sim. para aquela série. Sim. Ela falou assim, o ideal é ele entrar com 6 anos e meio, fazer 7 no meio do ano, ok. Isso. Entendeu? Aí o que aconteceu com o Nicolas? A gente foi na escola, conversou. Vamos repetir o pré-3 do Nicolas. Ah, mas o Nicolas é inteligente, mais o Nicolas isso, mais o Nicolas, os amigos vão, ele vai ficar mais o Nicolas. Nicolas foi pro 1º ano. Aham. Agarrou o ano inteiro. Agarrou. Fez. Fui. 1º ano. Quando foi no 2º ano, a gente decidiu mudar ele de escola. Gente, foi caótico o 2º ano do Nicolas. Coitado do meu filho. Foi caótico. Aí a gente resolveu mudar de escola de novo. E quando a gente chegou na outra escola, a gente falou assim, olha, a gente quer voltar o Nicolas o 2º ano. Ele vai fazer o 2º ano de novo. A escola foi parceira, falou assim, se vocês acham que deve, se vocês assinarem um termo que ele deve, a gente fez, foi a melhor coisa que a gente fez pro Nicolas e pra Helena na época. Porque a Helena estava no prézinho, mas a Helena também era adiantada. Então a gente falou assim, vamos voltar os dois. Sim. Cada um vai repetir uma série para entrar na idade correta e conseguir. Assim, hoje eu vejo o Nicolas, assim, dar aquele... sabe? Acertamos. Ainda bem que a gente fez isso. Sim. Porque às vezes os pais têm aquela coisa de, nossa, meu filho concluiu o ensino médio com 16 anos, com não sei o quê. Só que às vezes, assim, tem crianças que conseguem e tudo mais. Sim. Mas para eles, a maturidade precisava estar acompanhando ali junto. E a gente vê, assim, eu vejo o Nicolas esse dia montando grupo de estudo lá em casa, para ele ajudar os amigos e tal com tal matéria. Que legal. Eu fico assim, poxa, aquele menino que era agitado, que era isso, que era aquilo. Uma vez a professora enterrou borracha picotada na minha mão, é um menino que hoje está conseguindo caminhar bem. Legal. Porque a gente fez uma escolha difícil, mas foi a escolha certa pro meu filho. Muito legal. Muito bom mesmo. E em questão do reforço, quando você coloca o aluno no reforço e tudo mais, às vezes tem mães que procuram reforço, procuram ajuda, como tem mães que não querem tentar ver se vai resolver, querem tentar ajudar em casa. Tem mães que chegam lá, ai, ele não aceita que eu ensino. Não é só com você. Não é só com você. A mãe... Eles não querem que a mãe ensine em casa, né? A gente é chato. A gente é chato. Pra eles, a gente... Gente, eu tenho um garoto de quase 15 anos. Tem uma de 5. Na hora do que eu vou fazer o dever com Maria, mãe, você é muito chata. É porque você não tem um jeito pedagógico de ensinar. Você não estudou pra isso, né? Cada um com seu talento, né, gente? E ela olha pra mim e fala assim, mãe... Olha a luz aí. Não, ela fala assim, mãe, você é muito chata. Aí, tipo assim, teve um período... Maria vai fazer primeiro, né, que é alfa. Esse ano. E o Bernardo vai pro 9º ano, que é a 8ª série. Nossa. Nossa. Crescem, né? Muito Duas rápido. formaturas, ó. Né? Vai ter uma vaquinha, tá, gente? Quem puder ajudar. Tá, e depois eu vou deixar uma rifinha pra poder pagar tudo. Porque, olha, 2 formaturas esse ano. E Bernardo, sim, a gente sempre falou pra ele, filho,
Se você não conseguir, você fala pra gente te ajudar, te apoiar. Se a gente não souber, a gente te indicar quem vai te orientar pra quem possa te ajudar. A gente sempre deixou esse leque muito aberto, que ele não precisa encarar isso sozinho. Sim. Porque, assim, é muito ruim você não saber e não ter ponto de apoio, né? E eu sempre falei isso pra ele, porque, assim, eu não vejo dinheiro gasto em estudo como dinheiro perdido. Sim. Né? E, assim, as pessoas elas têm que parar de achar assim, não, tem que passar porque senão eu vou perder o dinheiro. Não, é o seu filho. Seu filho é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. O estudo é o que a gente pode deixar de melhor para eles. Exatamente. Né? Então, assim, ter uma tia Fabi, ter um divino saber, um lugar que você tem de referência para você investir. Quando eu digo investir, gente, é investir na qualidade de aprender, de aprendizado, de tudo. Não é só, tipo assim, jogar pra lá e falar assim, se vira com você, se não passar, a responsa é sua. Né? Porque, assim, tirar a transferência pro professor e assumir a responsabilidade que a Grazi e o Tom assumiram quando viraram pro professor e falaram assim, as crianças vão repetir. Criança vai repetir? Não. Criança gosta de ficar pra trás? Não, criança não. Criança tem os vínculos, tem os amigos, tem tudo. E, tipo assim, é saber enxergar a necessidade. E eu sempre falei isso. Agora, a Maria, ano passado, aprendendo ela já escreve com letra cursiva, já tá olhando algumas palavrinhas, formando umas sílabas. Ela olhava pra mim. Eu sou burra. Tadinha. Eu não sei nada. Eu falei assim, como assim, Maria? Você não sabe nada? Não, eu não consigo ler. Meus amigos já leem, eu não leio. Eu falei, Maria... sua idade, eu tirava a catota e tocava a campainha, filha. Você tem... Ano passado fez 5. Aí eu falei assim, da sua idade, eu não... 5 anos. Eu falei assim, filha, tudo é com o tempo. O estudo, o aprendizado é uma constância. É constância. Todo dia um pouquinho. Aí o que eu fiz com ela? Peguei um caderninho. Todo dia a gente vai ver um videozinho no YouTube de sílaba, de alguma coisa. E vamos copiar aquilo que tá lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mamãe, isso é um saco. Eles não querem fazer a mesma coisa sempre, né? Aí eu falei assim, não é mais comigo. Aí eu assumi, falei assim, não é mais comigo. Tem uma tia que é pedagoga, tia Gracinha. Tia Gracinha é tudo, você já percebeu? A tia Gracinha... Mil uma utilidade. Mas Severino da família. Mas ela que foi a matemática e português. Eu sou boa por causa dela. Porque ela botava ela botava a gente pra estudar, assim. Só que ela é muito didática, porque ela tem essa... o sonho da tia Gracinha, eu acho que era ser pedagoga, era poder estar num colégio, porque ela é muito dinâmica. Eu falei, tia Gracinha, dá uma conferida aí na sua criança aí, vê o que você acha. Ela pegou um livrinho, Maria, mostra aqui pra titia, com aquele jeito dela. Em 2 segundos, a Maria fez coisa com ela que não fez comigo em 3 dias. Aí eu falei assim, é didática, porque eu não sei. E eu, como mãe, eu tenho que assumir, olha, não cabe a mim. Tem que ter alguém com qualificação, com formação, com estrutura. Porque senão vai ser aquele vídeo no YouTube, né? B com A. Bah. Vou fazer o que? F com O. Fó. Junta tudo, café. Criança, quando não tá focada, é isso. Sim, e eles hoje chutam. em dia não é mais assim o ensino. Na nossa época era, né? Gente, e eu vou te dizer uma coisa. A pandemia, uma das coisas que eu me encantei, assim, né? Se assim posso dizer, foi quando na aula online, a Helena, o primeiro ano, ela começou online. Sim. Né? Então, tia Annelise ia, fazia, falava, do bocão do balão. Aí, a Ana era pequenininha. A Ana ficava lá, bocão, balão. Falava junto. A Ana simplesmente fez junto com ela. Fez ali, entrou junto. Mas eles aprendem junto, né? É assim mesmo. Irmãos é assim, né? Um ensina pro outro. Lá em casa também é assim. E o que eu achei legal, sabe o que foi? Porque, assim, é uma construção. A gente pensa que começa... você, às vezes, pensa assim, vai ensinar o B com A, o B com E, e depois vai passar com C com A, C com E. E não é. Vai fazendo as coisas crescerem, serem construídas passo a passo. Sim. Eu falei, cara, que maneiro. Eu me encantei com aquilo ali. Me encantei. A gente era a cartilha da Thalita, né? Que era... Cartilha da baleia, no meu caso. Não, o meu foi da Thalita. O meu foi da Thalita. Mas tem uma diferencinha, né? 2 anos aí, né? O meu era cartilha da baleia, minha filha. Não peguei a baleia, não. Peguei a Thalita.
Mas aí a gente vai vendo essa construção, né, Fabi? Sim. E quando o pai procura um reforço, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom ele ver que precisa, né? Ele reconhecer que a criança está precisando. E muitos pais chegam lá na sala falando comigo, eu tô o ano inteiro procurando um reforço, eu não sabia onde tinha. Caramba. Agora sabemos. Isso aí, saber. Não é à toa que Fabi tá aqui uma semana antes do volta às aulas, gente. Isso aí, gente. Né? Vamos procurar. saber. E outra coisa muito legal que você falou agora, Graça, que a gente tem que deixar essa dica. Não espere para um reforço escolar pro final do ano quando tiver tudo perdido. Não Comece de mesmo. agora. Sim. Não mesmo. As minhas crianças do ano passado, muitas já vão começar agora. Algumas vão começar depois do carnaval, mas já estão agendadas, já estão lá marcadinhas. Porque no final do ano eu tive algumas lá em dezembro que me procuraram na época, na reta final, prova final, tendo que tirar 90 e tantos. E a gente, correndo atrás. Deus. Graças a Deus, todos os nossos alunos foram aprovados ano passado. Olha, Então a aí, gente, ó. ela faz mágica ainda. Não. Ainda conseguiu aprovar os alunos. Meu Deus, na reta do Na 45 reta do final, segundo tempo. Ela botou a bola na linha do pênalti e falou assim: bate. Já, eu tô já era segurando o prorrogação, já. goleiro. Bate que eu tô segurando o goleiro. Bate. Gente, a gente colocou eles pra estudar, estudaram muito, 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 muito. E eles têm que querer, né? Sim. Eles ficaram lá, uma em especial, nossa, gracinha ela. O pai falou, Fabi, tá com você. Ela, Fabi, eu quero 3 aulas por semana. Eu sei que no final, num determinado... no finalzinho de dezembro, ela fez lá, parece, 16 aulas para uma prova. 16 aulas ela fez. E aí ela pede pro meu pai. Eu falei, peço. Fui lá, falei com o pai. O pai falou, pode, Fabi, E ela foi aprovada. Que falei, legal. gente, essa menina em especial, ela já chegou lá tendo que tirar 92 em física. Pra começar. Física? Antes. Que não era física. Ainda mais uma matéria fácil de pegar assim. Não é? E ela tirou 94. Ai, gente, ainda teve bônus, ó. Eu preciso conhecer essa professora de física. E ela se safou de física. Aí, Fabi, agora ficou só matemática. Que aí foi essa questão que eu contei pra vocês. Que aí ela ficou lá intensamente estudando e deu tudo certo. Graças a Deus. Nós fechamos o nosso ano com 147 alunos. 147 Caramba, alunos? poxa, que 147. bacana, Uau, Fabi. que legal. Nossa, tá vendo, gente? Que legal. Caramba, com 147 crianças que foram ali, Sim. que receberam a ajuda correta, né, Sim, Fabi? sim. E exatamente, a gente tem que entender o seguinte, gente, tem casos de criança que não é preguiça, não é bobeira, não é palhaçada, tem gente que tem dificuldade Tem TDA, real. TDAH. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para os nossos filhos para tirar o julgamento que talvez nós sofrimos no nosso período escolar, do tipo, você não se esforça, você é preguiçoso, tá tocando tela pelo estudo. Existem casos e casos. Olhar para a criança e entender. Talvez ela não tenha a resposta que você anseia porque ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um reforço, ela precisa de um direcionamento. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com a pessoa falando na minha frente. Eu odeio a aula que só auditiva. Eu tenho necessidade de estar escrevendo e tá me mexendo, porque assim, se a pessoa tá só falando pra mim, eu já Dá sono. A pregação, você vai ver uma pregação. Tipo assim, eu fui por esses dias para um workshop que era um dia de palestra. Peguei meu bloquinho, eu fiz caricatura de todos os palestrantes. Ai, meu Deus. Todos. E anotava os tópicos importantes, eu tava desenhando. Aí o pessoal, nossa, pessoal do meu lado, né, que tava do meu lado, deve ser... Cara, você é muito nerd. Na hora que eu peguei, eu só fiz assim. A pessoa olhou pra minha cara... Tipo assim, por quê? Porque eu gravava o que ele estava falando escrevendo. E não é, tipo assim, cada um tem uma forma de aprendizado. A gente tem que começar a ter esse olhar do tipo assim, mas eu aprendo com a professora lá na frente, passando a matéria que é maçante em certas séries, né? E eu tendo que... Não, eu aprendo às vezes de outra forma. Sim. Uns são auditivos, outros são escritas, outros são ambos, e a gente tem que ter essa leitura. Né? Porque assim, ela estuda até hoje.
Não, sim. Se o ensino não se transformasse, o professor não tinha que estudar. Sim, claro. E, Fabi, como é que fica assim, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia tem TDAH, TOD, tem tantas questões, né? Teste de café. De questões neurológicas das crianças, tem os neuroatípicos, né? E como que fica essa questão, por exemplo, um autista com nível de suporte 1, ou alguma criança com TOD, como que fica essa questão? Para o reforço também, vocês também fazem, também atendem? Sim, nós fazemos sim. Eu ia até pegando o gancho dela para falar uma partezinha. Às vezes na escola, o professor não consegue encaminhar para uma avaliação, ou para um reforço escolar, ou para fono, que seja, não consegue ter essa percepção pelo fato de ser muitas crianças, às vezes no início, sim, né? Depois, claro que ao longo do ano o professor vai vendo isso. Quando o aluno vem pra gente no reforço escolar, a gente tem um olhar mais voltado para ele, que é só ele e o professor. Eu tenho diversos tipos de professores, que aí eu já começo a entender como que é aquela criança e já encaminho a criança para o professor que eu acho mais adequado. Que legal. E aí eu tenho os professores que são mais assim do nível, vou dizer assim, infantil, que tem mais aquele afeto, né? Que aí ficam com os menorzinhos para eles poderem avaliar, né? Porque o professor não tá ali só dando aula. Eu peço para os meus profissionais para eles perceberem, olha, você acha que é um déficit de atenção? Você acha que é uma hiperatividade? Você acha que a gente deve encaminhar para uma avaliação? Você tá vendo alguma coisa de diferente? Ou você tá achando que é uma dificuldade mesmo? Os nossos profissionais estão ali preparados para poder ver se tem alguma coisa de errado com aquela criança ou é só uma dificuldade mesmo, né? Poxa, que legal. Poxa. Aquele olhar, né, diferenciado. Sim. E vocês já começam desde o primeiro ano, Fabi? Sim, desde o primeiro ano. A gente tem crianças do infantil já com a gente. Desde o infantil. Tem do infantil ao médio e tem todas as matérias. Na verdade, ano passado eu falava, eu tenho todas as matérias, mas eu não tinha, porque eu não sabia que eu não tinha. Esse ano eu tenho uma professora de francês e um professor de sociologia. Eu falei, gente, tava faltando esses. Porque eu tenho inglês, espanhol, história, filosofia, todas as matérias. Como é que tem coisa boa que a gente às vezes nem... Eu sempre via nas redes sociais e tudo mais, mas eu não sabia que era isso tudo, Fabi. Porque eles procuram, né? Espanhol também a gente não colocou no meio do ano, porque a gente estava precisando de espanhol também, que estava tendo uma procura. Não são todas as escolas que têm espanhol, né? Mas sempre tem uma procura ou outra, porque às vezes prefere inglês, não quer estudar espanhol, né? E aí a gente tem todos esses professores lá especializados para poder recebê-los com todo amor e carinho. Que legal, você tá atônita, né? Tô aqui. Ela tá sem palavras. Eu ainda tô no professor de física, porque ela tá lá, engatou, vai lá você. Não, porque exatamente, porque assim, cara, quando eu cursei engenharia, eu agarrei em física. E por causa eu tô aqui assim, cara, ela conseguiu 94. Gracinha, né? Quando quer, né, gente? Tem que querer. Sim. É isso. E eu acho também que tem a questão das nossas habilidades também. Tem pessoas que são mais para áreas de humanas, tem pessoas que são mais para áreas de exatas. Sim. A gente tem que estudar tudo e uma hora a gente discerne ali qual é o nosso caminho. Exatamente. Mas nesse estudar todas as matérias, a gente às vezes passa... Eu, por exemplo, sempre fui de humanas. Na hora de ir para as exatas, eu agarrava em cada coisa, mas também eu percebia que o quê? Quando vinha um professor que o modo de ensinar era, não sei, mais leve, ou ele tocava em algum ponto em mim que eu conseguia me conectar ali, eu ia na matéria. Sim. Entendeu? Sim. Eu ia na matéria. É diferente, né? Sim. É diferente, realmente. E assim, uma turma, a gente também tem que lembrar esse detalhe, né? Uma turma são composta de 30 crianças. Sim. O professor, ele tem que fazer ele tá ali para 30 crianças, então ele tem que estar sempre naquele
Rebolation para poder passar a matéria, conseguir a resposta, porque também ele também é avaliado, né? Sim. Ele também é avaliado com, tipo assim, pegou a matéria, não pegou a matéria, números de notas vermelhas, números de aprovações, isso tudo são... Não fiz pedagogia, tá, gente? Não entendo de colégio, fugi da formação de professores lá atrás, porque eu tenho muito primo, eu mataria as crianças. Grazi sabe, minha família é gigante, entendeu? Eu tinha que tomar conta dos meus primos. Eu falava assim, gente, tá todo mundo de castigo. Vai cada um por quatro. Não Você não dava aulinha. Não. Mas é quando eu digo, como eu disse para as meninas, eu volto a dizer agora, é dom. Sim, é dom, sim. E quando o professor é único na sala, né, que é primeiro ano, segundo ano, que são esses menorzinhos, fica até mais fácil, assim, entre aspas, né, porque ele é sozinho ali, né, ele tá ali todo dia, então se de repente tem alguma dificuldade, é mais fácil para ele avaliar. Ele consegue enxergar, exatamente. Né? Agora, a partir do 5º, 6º ano, que é mais de um professor, o professor vai ali, fica 50 minutos, 1, 2 dias, e às vezes passa despercebido, porque ele quer ali só dar a matéria dele rapidamente para poder cumprir o tempo dele, porque às vezes é até corrido, né? E às vezes não consegue perceber. Por isso que é importante, desde pequenininho, já ver se tem alguma dificuldade, se tem algum déficit, alguma coisa, para poder ajudar desde o início, né? Sim. Eu te perguntei exatamente porque eu tenho uma amiga que ela tá passando por esse momento com o filho, né? E ontem ela fez um desabafo que, assim, cara, me doeu na alma. Ela falou assim, Grazi, eu acho que... Ela falou assim, coitado do meu filho. Ele veio pra uma mãe que não sabe ser mãe. Não. E aquilo ali, eu falei, não, calma. Vai dar certo. Né? E eu percebo que época de escola pra ela é muito estressante. Sim. Porque ela não consegue, assim, né? Dentro da dinâmica dela de mãe, ela se doa pra caramba, sabe? E infelizmente, assim, ouvindo você falar, eu falei assim, cara, vou indicar o Divino Saber para ela. Sim. Porque ela realmente precisa desse suporte além. Sim, né? A gente tem esse carinho com os pais. A gente tem um momento de ouvi-los, ver o que eles estão precisando. A gente ajuda também, orienta o que pode ser feito em casa, né? A gente faz tudo para poder fazer o melhor para a criança e para a família também, né? Porque às vezes a família sofre lá sozinha. E vem muito a questão na sociedade, a questão do julgamento, né? Porque assim, a gente nunca tem uma mão esticada para ajudar. Mas para julgar aqueles dedinhos abençoados, porque você não fez, você não viu, você... E tipo assim, já tá com tanto peso. Para que ser mais um numa sociedade que às vezes a gente pode se tornar mais leve e ser apoio, uma rede de apoio real. Porque existem as falsas redes de apoio, né? Que fica com a criança 2 minutinhos e depois... Então assim, uma dica para essa amiga da Grazi, não existe mãe ruim, existe mãe que não desiste. Sim. Mãe ruim é aquela que desiste. Foi o que eu falei para ela. Eu falei, só não desiste. Calma, vai dar certo. Uma hora a chavinha vira. Sim. Calma. Eu digo isso pelo Nicolas também, né? Uma hora a chave vira. Sim. Né? Menino, às vezes, também é um pouco mais agitado. Sim. Né? O Nicolas era assim. Eu falei, calma, a chave vira. O Bernardo sempre vai dar certo. Mas a Maria... eu super te entendo. Nossa, Compartilho com você. A caçula veio assim. O Pedro é super fofo. A Maria Cecília é super levada. A Maria Cecília bate no Pedro. Acho que é nome. O posto ainda por cima. Assim, quando eu botei Maria, fugindo do assunto, olha o TDAH gritante. Todo mundo já sabe que nós somos assim. Botei Maria, pensei assim, Maria, por causa das bênçãos, 9 anos depois do Bernardo, pra gente foi um milagre. Aí Bernardo virou e falou assim... Pode ser Luísa? Eu queria que fosse Luísa. Eu falei assim, Maria Luísa, casou, ficou legal. Eu falei assim, bom, se for igual a Nossa Senhora, vai ser tranquilinha, quietinha. Cara, 8 meses a garota caiu dentro do sofá. Meu Deus. Ela caiu dentro o portal de Nárnia dela não era no armário, ela no sofá. E ela achava o buraco do sofá e ela ia escorregando e só ficava a carinha dela assim, ela sumia e só ficava a carinha dela assim. Eu falei assim, meu Deus, isso daí vai ser uma tralha. Dito e feito.
Dito e feito. Olha, ela hoje, com seus 5 anos, ela taca o terror naquela casa. Bate no Bernardo, manda em todo mundo, é a que dá ordem. Eu fico assim... 5 não, 6, né? 6 em março. Ela fez 6 em março. Não, vai fazer. Eu tô confundindo com outro amigo da Ana que já fez 6. Vai fazer em março. Ela falou assim, vai fazer 6 anos ainda, garotinha. Eu falei assim, ai, menina é mais tranquilo. No meu caso, lá em casa, a Maria... Ela tira todo mundo do eixo. Aí junta com a formação de quadrilha com a caçula de Grazi, Ana. entendeu? Que é a Ana. Rapaz, as duas juntas, a gente olha e só fala assim... Vamos nós, né? Vamos bola, vamos encarar. Mas a gente brinca muito também. Elas também são sensacional. São agitadas, mas eu acho que também vou te falar uma coisa. São as mais verdadeiras quando amam, quando Sim. falam. Quer beijar o tempo todo. E deixa eu te contar uma curiosidade. A minha história é muito parecida com a sua. Nós escolhemos Maria para poder abençoar a nossa família. Eu tive 3 abortos. 1 antes do Pedro, 2 depois do Pedro. Caramba. Então, quando Maria chegou, foi para abençoar a nossa família. E nós escolhemos Maria, a mãe de Jesus, para poder vir trazer uma paz. Uhum. E aí, Pedro veio e falou, mamãe, pode ser Cecília? Falei, pode, filho. Maria Cecília. Os irmãos sempre põem, E aí, né? chegou Maria Cecília. E aí, principalmente quando ela tá sozinha com o Gustavo, ela pega uns cremes, lava, ela pega o creme, passa no corpo inteiro, pega o batom, passa no rosto inteiro. Outro dia eu tava numa reunião, ela pegou um batom mate, ó, no rosto inteiro. O Gustavo só mandou a foto pra mim. Eu falei, não tô acreditando. Uhum. Isso não vai sair, Gustavo. Gustavo Hilbert, o que rolou aí? Lenço umedecido com demaquilante, diquinha de ouro, tem em casa. Ontem as nossas estavam lá em casa fazendo isso. Foram se maquiar e de repente eu pego Maria no quarto. Aí Grazi tinha um compromisso, eu fiquei em casa. Chego no meu banheiro, a Maria tá com o lenço umedecido. O que foi, Maria? Não, mamãe, passei muita maquiagem. Eu falei assim, Maria, que maquiagem você passou? Não, mamãe, o blush acabou, eu passei um pouquinho de batom aqui. Ai, meu Deus. Na hora que eu fui ver... Que esse é o batom vinho. Patati, patatá, por eu olhei pra cara dela e falei assim, Maria, vai pro banho, Maria, some. Só some. Quero te ver assim, translúcida. Some. Aí ela olha pra minha cara, mamãe, mas eu estou linda, olha só aqui o glitter. Olha esse caraca. Super vaidosa, igual a minha. Ai, gente. Mas, Fabi, vamos lá pros finalmente, que nossa amiga Paty já levantou ali as nossas últimas plaquinhas, assim. Então, deixa a dica do Divino Saber, como procurar vocês, como achar vocês, onde vocês ficam localizados. Dá uma dica também pro povo que tá ouvindo, para não esperar muito tempo. Entendeu? Exatamente. Deixa a sua mensagem aqui agora, que o tempo é contigo. Exatamente. Então, a minha dica de ouro é não deixa a dúvida chegar. Já começa, né? Vim no reforço. E aí, o que acontece? Se a criança já começar o reforço, faz 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ela consegue revisar aquela matéria da semana, né? E já consegue ter um sucesso durante o ano. Eu fico ali na Rua Moisés Amélio, aqui, né? Na Rua Moisés Amélio, número 36, salas 101 e 104. Não deixa a dúvida chegar, gente. O meu telefone de contato do Divino Saber é 22997050031. E aí eu espero vocês. Depois do carnaval, se já quiserem estar com a gente, que eu sei que agora é nesse início, muita gente não quer começar e tal, mas já manda uma mensagem, já deixa marcado, porque já tem muita gente na agenda. É isso. Olha, rapaz, hein? Isso aí, gente, vamos procurar. Aqui pertinho de tudo, no centro. Pertinho do Cadima Shopping. Isso. E vamos procurar, gente. A gente precisa realmente enxergar as nossas crianças, Sim. né? Enxergar as necessidades dela. Sim. E também não sofrer. Né? Que a mãe sofre junto com o filho, né? Muita coisa. Não deixar o filho sofrer e você também não sofrer. Sim. Porque às vezes a gente tendo ajuda especializada, exatamente, né? A gente consegue tirar o nosso filho daquele poço que ele tá se enfiando, né? E a gente sai também. Porque é muito sofrido ver o nosso filho tentando ali, se achando incapaz, se achando, infelizmente eu detesto essa palavra, burro, né? Então vamos lá resgatar as nossas crianças e dar para elas aquilo que elas precisam. E não é gasto, é investimento. E quem conhece a gente ama estar com a gente.
Gostei. Ó, vamos procurar, gente. Fabi, muito obrigado por vir ao podcast. Muito obrigado por abrir pra gente a história do Divino Saber. Do primeiro, o reforço com a tia Fabi. Depois o Divino Saber. O Divino Saber com o upgrade. A gente já botou na agenda o 7/3, entendeu? Pra saber qual vai ser o próximo upgrade. Isso. Que a gente já espera. Upgrade. Já espera. E, assim, super upgrade. Obrigado por poder partilhar a sua história aqui. A história com a educação, a história com as crianças. E assim, a forma que vocês não desistem de ninguém. Sim. Né? Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já esperava esse convite. Isso. Foi uma alegria receber esse convite de verdade. Ai, e uma dica que eu dou para todo mundo, gente, se você tem Deus no coração, deixa Deus agir e não feche os olhos perante as coisas que acontecem na sua vida e ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus de verdade, porque se você pode sonhar, você pode realizar. Isso aí, não tenhas medo. Não tenhas medo, isso daí. Ela trouxe a superdose, Graça. Trouxe a superdose. Gente, não tenhas medo. Se você tem coragem, você consegue realizar. Vamos embora. Quem tomou o sacode fui eu. Balança. Vou me esconder debaixo da mesa. Como é que é as letrinhas? Sobe as letrinhas. Sobe as letrinhas. Gente. Lá vai nesse engasgo. Gente, muito obrigado por nos assistirem até aqui. Muito obrigado pela presença, pela paciência, por todo o apoio. Sigam, comentem, compartilhem, divulguem. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, fala pro amiguinho, né? Compartilha esse perfil, esse canal, esse podcast, que é porque é sempre para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca é só pela gente. É verdade. Tudo começou numa mesa de café, numa sala, quando a gente pensava em desistir. Então, Deus nos trouxe até aqui e vai levar onde Ele quiser, né, Graça? Isso aí, é verdade. Então, ajudem a gente com esse propósito de levar essas histórias, esses papos que nós temos a outros lugares, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Ó, beijão, beijo, tchauzinho. Beijo, tia Mauri. Beijo, seu Walter.